Ageu. Introdução. Autoria. A tradição judaica ensina que Ageu, nome hebraico que significa festivo, ou minha festa de gratidão, foi a primeira voz profética de Javé a se ouvir depois do exílio babilônico. Ele foi contemporâneo de Zacarias e de um famoso pensador chinês chamado Kung Fu Tze, mais conhecido por Confúcio, que revolucionou a forma de pensar no Extremo Oriente na mesma época em que Ageu e Zacarias se ocupavam em motivar seu povo a reconstruir o templo de Javé. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, capítulo 6, versículo 14. Obra que já vinha sendo adiada há 15 anos. Vários documentos históricos sugerem que Ageu pode ter visto a destruição do magnífico Templo de Salomão, e assim, considerando, ao pregar suas palavras proféticas, já devia estar com 70 anos de idade. Seu Sefer, rolo, livro, contém 4 mensagens, cada uma delas introduzidas pela importante e distintiva expressão «Eis que a palavra de Javé foi anunciada», ou «Veio a palavra do Senhor». Propósitos. Depois de Obadias, Ageu é o livro mais breve do Antigo Testamento, mas seus ensinos não são menos relevantes por isso. Ageu demonstra claramente as consequências da desobediência. Capítulo 1, versículo 6, versículo 11. Capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. E da obediência. Capítulo 2, versículos 7 ao 9 e versículo 19. Quando as pessoas consagram seu amor e prioridades a Deus e à sua casa, são sempre abençoadas e jamais amaldiçoadas. A obediência sincera atrai o perdão, a gratidão, o ânimo revigorado e todo o poder do Espírito de Deus. Capítulo 2, versículos 4 e 5. O capítulo 2 trata da vinda do Messias, que em hebraico é chamado de o desejado de todas as nações. Versículo 7. Para alguns intérpretes, sua glória encheria o templo reedificado. Capítulo 2, versículo 9. O Senhor fez de Zorobabel seu anel de selar como garantia da vinda do Messias. Capítulo 2, versículo 23. Contudo, essas passagens bíblicas se aplicam com mais propriedade ao grande juízo das nações pagãs na segunda vinda do Mashiach, em hebraico, Meshia, em aramaico, isto é, Christos, em grego, cujo significado amplo é o ungido, o Messias. Mateus, capítulo 1, versículo 18, capítulo 16, versículos 16 e 20, capítulo 26, versículo 63, capítulo 27, versículo 22 e Atos, capítulo 17, versículo 38, conforme a implicação envolvida na citação que Jesus fez de Isaías, capítulo 61, versículo 1, em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Quando todas as nações da terra serão abaladas e os reinos se prostrarão diante do Altíssimo e Rei, Jesus, o Filho de Deus. Capítulo 2, versículos 6, 7, 21 e 22, de acordo com Hebreus, capítulo 12, versículos 25 ao 29. Data da primeira publicação. As pregações proféticas de Ageu foram compiladas, escritas e pregadas num período de 4 meses, no ano 520 a.C., no segundo ano do rei Dario. A primeira mensagem foi entregue no primeiro dia do 6º mês, 29 de agosto, e a última, no dia 24 do 9º mês, 18 de dezembro, conforme as informações contidas em capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículos 1 ao 10. Esboço geral de Ageu. Primeiro. Primeira pregação. Convocação à reconstrução do templo. Capítulo 1, versículos 1 ao 11. Item A. Uma desculpa irrelevante é levantada pelo povo. Capítulo 1, versículos 1 ao 4. Item B. O estado de miséria social e espiritual do povo. Capítulo 1, versículos 5 ao 6. Item C. Os motivos da maldição divina contra o povo. Capítulo 1, versículos 7 ao 11. Segundo, resposta de Zorobabel e da população.
capítulo 1, versículos 12 ao 15. Item A. Os líderes e o remanescente fiel obedecem, capítulo 1, versículo 12. Item B. O próprio Javé fortalece os trabalhadores, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Terceiro. Segunda pregação. O templo se encherá de glória, capítulo 2, versículos 1 ao 9. Item A. Todo o povo é motivado e encorajado, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Item B. A promessa da chegada da glória e da paz, capítulo 2, versículos 6 ao 9. Quarto. Terceira pregação. Um povo pecador é purificado, capítulo 2, versículos 10 ao 19. Item A. A rápida propagação do pecado e sua destruição, capítulo 2, versículos 10 ao 14. Item B. Colheitas fracas por causa da desobediência, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Item C. As bênçãos chegarão à medida da reedificação, capítulo 2, versículos 18 e 19. Quinto. Quarta pregação. Javé promete a Zorobabel, capítulo 2, versículos 20 ao 23. Item A. O grande julgamento das nações gentias, capítulo 2, versículos 20 ao 22. Item B. A importância da vida e ministério de Zorobabel, capítulo 2, versículo 23. Ageu, capítulo 1. Deus manda reedificar o templo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, eis que a palavra de Javé foi anunciada por intermédio do profeta Hagai, Ageu, festivo, ao governador de Judá, Zerubabel ben Shealtiel, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, nos seguintes termos: Assim diz Javé, o Senhor dos Exércitos: Este povo murmura. Não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Javé. Por este motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: Porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Javé Dzeba, o Senhor dos Exércitos: Considerai, pois, o vosso passado. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: Considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai o Bait, a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Exorta Javé. De fato, esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levastes para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro. E agi deste modo por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e os rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Javé, seu Elohim, Deus, e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. Em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu esta palavra do Senhor para o povo:
Eis que eu estou convosco, assegura Javé. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Javé dos exércitos, seu Elohim, Deus. E isto ocorreu no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Capítulo 2. A glória da casa reedificada. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Dentre todos vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora? Todavia, diz Javé: coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Esforçai-vos, todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegura Javé, o Senhor dos exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixastes o Egito. O meu espírito está presente entre todos vós. Não temais. Pois assim promete Javé dos exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e a toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam. E eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com Kabod. Glória, assegura o Senhor dos exércitos. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem, afirma Javé. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos. E neste lugar firmarei o meu shalom, a paz, garante Javé. Advertência e promessa de bênçãos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do império do rei Dario, eis que a palavra de Javé veio novamente ao profeta Ageu, dizendo: assim afirma o Senhor dos exércitos. Agora, pois, questiona os sacerdotes a respeito da Torá, lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou ainda em qualquer tipo de alimento, isso se tornará consagrado? Ao que os sacerdotes prontamente responderam: não. Em seguida, Ageu formulou a seguinte questão: se uma pessoa ficar impura por tocar em um cadáver e depois tocar em algum desses elementos, esse elemento tocado também se tornará impuro? E os sacerdotes disseram: sim, esse elemento ficará impuro. Então, Ageu comunicou a resposta do Senhor, explicando: é exatamente isso o que se passa com este povo e com toda esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que conseguem oferecer é tamê, impuro. Agora, pois, prestai toda a atenção e considerai tudo o que vem acontecendo desde aquele dia, antes de haveres iniciado a reconstrução do templo. Ora, o que é que ocorria? Se alguém ia até um depósito procurando 20 medidas, ou seja, 200 quilos de trigo, só conseguia comprar 100 quilos. Quando vinha ao tanque de espremer uvas para adquirir 50 medidas ou 100 litros, só podia levar 40 litros. Vede? Eu mesmo destruí todo o trabalho das vossas mãos, mediante o mofo, a ferrugem e o granizo. Contudo, mesmo assim, ninguém de vós se arrependeu e voltou para mim. Admoesta Javé. No entanto, considerai, eu vos peço, de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, reparem no dia em que os fundamentos da casa de Javé foram lançados. Reconsiderai, ainda há alguma semente no celeiro? De fato, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas, de hoje em diante, eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. A promessa de Deus a Zorobabel.
Então a palavra do Senhor veio a Ageu uma vez mais, no 24º dia do 9º mês, com a seguinte orientação: Dizei a Zorobabel, governador de Judá: Eis que farei tremer os céus e toda a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Tombarei os carros de guerra com seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros militares, todos cairão, e cada um pela própria espada do seu companheiro. Naquele dia, declara Javé, o Senhor dos Exércitos: Eu te tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi. Assevera Javé, o Eterno dos Exércitos.